Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Carneiro Ramos e estamos aqui para, uma vez mais, falar de Machado de Assis, um dos nossos grandes escritores, um dos nossos gênios da literatura, vamos colocar nestes termos. É sempre bom a gente falar isso, valorizando aí a figura do Machado, um sujeito que, mesmo, vamos colocar assim, com todo esse distanciamento temporal que hoje se apresenta, ele ainda nos surpreende. Ele recentemente ele foi descoberto, vamos colocar assim, pelo público norte-americano. Teve uma editora que lançou lá nos Estados Unidos, se não me engano, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o sucesso foi retumbante. Dá um orgulho danado a gente pensar isso, né? Não que pelo fato dele estar sendo lido pelos americanos, que isso tem alguma importância, não necessariamente, mas pela questão de um escritor brasileiro periférico que escrevia em língua portuguesa, um escritor do século XIX, e que agora ainda circula mundo afora. O Harold Bloom, quando ele lançou aquele livro Gênio, um dos livros mais interessantes do Bloom, ele coloca lá o Machado como um dos grandes escritores na visão dele. Eu não sei se isso serve de parâmetro, eu não sei nem por que eu estou mencionando essa questão, mas é porque realmente os americanos eles demoraram para... Os americanos da América do Norte, eles demoraram para reconhecer Machado enquanto um gênio da literatura, e agora isso ocorre e é sempre bom, é sempre um orgulho para nós, ainda mais em tempos em que a literatura vem sendo tão vilipendiada aqui no Brasil, não digo o mundo afora, mas no Brasil em especial. A coisa tem degringolado um pouco. E uma das nossas funções é justamente remar contra essa maré. Nós aqui que somos professores de letras, pesquisadores, influenciadores da leitura, o Machado é sempre um nome importante, interessante. Tem sempre aquela questão, né, como iniciar o trabalho com Machado no ensino fundamental e médio. É sempre um dilema, porque em virtude do texto ser do século XIX, os jovens revelam certa resistência. Digo para vocês, o texto é do século XIX, mas o Machado ele escrevia limpidamente. Um parágrafo do Machado é muito tranquilo de se entender. Mas é por conta dessa diferenciação da língua mesmo, o modo como a língua era experienciada no século XIX, como ela se apresenta hoje para nós. Essas diferenciações elas tendem a dificultar muito os textos oitocentistas. Mas o fato é, muitos professores, quando vão trabalhar Machado com as suas turminhas, eles tendem a impor as leituras. A leitura ela nunca pode ser impositiva, ela nunca pode ser imperativa. Quem fala isso é o Daniel Pennac, o crítico francês.
E eu concordo, e pensando em Machado ainda mais. Então, por que não começar com os contos? Uma boa porta de entrada. E Machado tem muita coisa boa em termos de contos. E este que eu vou trabalhar hoje com vocês aqui, que eu vou tentar apresentar, eu vou tentar fazer uma leitura com vocês aqui como se fosse uma descoberta. Uma leitura entremeada pelo prazer da curiosidade, vamos colocar assim, por que não? Trata-se do capítulo dos chapéus. É um texto do Machado muito interessante, porque fala de urbanidade, fala das transformações citadinas que ocorriam na cidade do Rio de Janeiro, em que um dos maiores palcos, sem sombra de dúvidas, era a Rua do Ouvidor, a famosa Rua do Ouvidor, onde a elite carioca transitava, onde as coisas aconteciam, onde a moda se apresentava, onde aquelas mulheres desfilavam os seus vestidos e os homens, com as suas vestimentas elegantes, não deixavam de lado o chapéu enquanto uma espécie de representação, vamos colocar assim, de um status. E cada chapéu tinha lá a sua significância, vamos colocar assim, dentro de todo esse universo. Então o Machado ele é muito feliz aqui no conto Capítulo dos Chapéus e é um conto assim, ele é estudado por quem procura Machado, mas o conto escapa um pouco daquela eleição dos melhores contos machadianos, né? Enfim, mas aí hoje nós vamos tratar aqui especialmente do capítulo dos chapéus. Bem, ele começa, nós temos então no conto duas personagens, então entra mais uma vez essa questão do duplo aqui no universo machadiano, essa questão do duplo. Curiosamente nós estamos insistindo nisso, mas é porque o duplo ele vem se apresentando de uma forma surreal sempre quando eu escolho um conto do Machado para comentar. Então aqui a gente tem duas personagens, que é a Mariana e a Sofia. Então a Mariana, ela é uma mulher casada com um bacharel, o Conrado, e ela não está muito feliz com o Conrado, porque apesar dele ser bacharel, apesar dele ser um advogado, ter uma certa relevância e social e etc., ele gostava muito de usar um chapéu antigo, um chapéu que, segundo a própria Mariana, não condizia com a estatura de importância profissional e social que o marido tinha que reverberar. Então a gente percebe que a Mariana, ela é uma pessoa, a princípio a gente acha que ela é uma mulher fútil, uma mulher presa ao seu pequeno universo, das coisas da sua casa, de toda uma tranquilidade, vamos colocar assim, do controle que ela tinha acerca das coisas que estavam ao seu redor. Ela tomava conta da casa, ela tomava conta do marido, enfim, a vida dela estava controlada, vamos colocar assim. Eis que um belo dia ela discute com o marido por conta dessa questão aí do chapéu e ocorre uma rusga entre os dois e ela resolve acompanhar a amiga Sofia. Aí entra o outro lado da moeda aí. Então nós temos a Mariana e a Sofia. Reparem bem, o nome Mariana, ainda insistindo nessa questão do duplo, o nome Mariana, ele contempla dois nomes.
Maria e Ana. Então a Mariana por si só ela era uma pessoa dicotômica, vamos colocar assim. Ela tinha dois lados dentro dela. Um lado a gente conhece, que é esse que eu acabei de apresentar. Mas e o outro lado? O outro lado ele vai ser apresentado a nós em decorrência da relação dela, Mariana, com a Sofia. A Sofia é uma mulher à frente do tempo dela. Uma mulher que gostava de usar roupas bonitas, que gostava de frequentar os melhores lugares, uma mulher que não tinha receio nenhum de se apresentar aos homens de uma forma mais transgressora, mais arraigada. E detalhe, hoje nós não vemos nenhum problema nisso, evidentemente. Só que dentro do universo do século XIX, isso sim representava uma questão, porque, como a gente percebe, né, a mulher ela era uma figura preparada para o lar, preparada para a dedicação às coisas da casa. A boa mulher era aquela que se dedicava ao marido. Então reparem bem, se até, vamos colocar assim, a primeira metade do século XX, isso em se tratando dos Estados Unidos da América, né, voltando nos Estados Unidos, se no pós-guerra a gente ainda tinha essa questão da mulher ser valorizada enquanto uma espécie de serviçal do homem, que tinha que ficar em casa esperando o seu, vamos colocar assim, senhor chegar e fazer tudo para que ele se sentisse feliz, realizado, tranquilizado após um dia de trabalho. A gente tem até alguns anúncios de propaganda que tratavam disso, não só anúncios de propaganda, mas almanaques de boas maneiras. Eu já passei um olho em algumas aberrações do tipo. Então a questão era assim. Agora vocês imaginem no século XIX, na segunda metade do século XIX, no Brasil do Segundo Reinado, como que as coisas não eram, né? Então a gente tem essa mulher que é a Sofia, que é uma figura que no conto ela é tida como uma espécie de mulher fatal e por isso mesmo uma pessoa, não direi indigna, mas que a Mariana não deveria seguir muito. Essa é a grande verdade. Então no conto a gente tem isso. Mas hoje, quando a gente toma contato com essa história, a gente percebe, poxa, não era bem assim, na verdade. A Sofia ela tinha a sua autonomia, a Sofia era uma pessoa liberta e a Mariana era uma pessoa amarrada. Mas no conto, como nos é apresentado, ao final existe uma espécie de redenção para Mariana. Eu não vou dizer para vocês que o Machado ele condena, ele execra a figura da Sofia. Não, ele não faz isso. Até porque o Machado, eu acredito que ele, sim, gostava muito de polemizar a questão, na verdade. Então, quando ele insere essa personagem da Sofia, a gente percebe muito disso também no Machado. Machado muito matreiro, ele sempre com essa coisa de perscrutar, eu adoro essa palavra, perscrutar a sociedade carioca. Então ele lança a personagem Mariana nesse sentido. Então reparem bem, agora que eu toquei nesse ponto, é muito interessante a gente pensar que o Machado ele fazia parte de uma sociedade carioca elitizada. Ele certa vez sinalizou, né, no Instinto de Nacionalidade, um texto muito famoso que ele escreveu sobre
a literatura brasileira, ele sinaliza que existe no Brasil um modelo que representava e que representa ainda hoje a nossa sociedade, né? De um lado nós temos o Brasil real e de outro o Brasil oficial. Então, o Brasil real é composto pelas pessoas, digamos assim, que fundamentam, que formam esse nosso Brasil. No caso, as pessoas de uma camada, digamos, mais pobre, uma camada que luta, que trabalha, que mata um leão por dia, e etc, etc. E de outro lado nós temos a parte oficial do Brasil, que é composta por uma elite que, com o correr dos anos, só se desmantelou, inclusive culturalmente falando. Então o Machado, a essa altura do campeonato, ele estava ali avaliando, criticando essa camada da sociedade na qual ele fazia parte. A grande questão do Machado, então, é uma crítica a essa camada social brasileira, mas junto a isso também haveria a crítica ao ser humano. O ser humano que, quando é colocado diante de certas provas, ele geralmente tende ao erro. Então o Machado ele também é incrível nesses momentos em que ele coloca, vamos dizer assim, o dedo na ferida, e ele fazendo parte daquela elite, ele podendo falar. Mas o interessante é sobre o quanto ele lutou praticamente a vida toda, né, para fazer parte dessa elite, renegando até um pouco da sua essência. Enfim, questões polêmicas envolvendo Machado de Assis. Mas voltando aqui para o capítulo dos chapéus, o conto ele é aberto, né, por uma epígrafe do Molière, em que nós temos dois personagens aqui de uma peça que foi escrita em 1641, que se chama Le Fauberie d'Escapin. Ela tem o quê? 379 anos, vamos colocar assim, né? Fazendo a conta para os dias atuais. É isso. E é muito interessante, né? Porque a gente pode pensar, poxa, o Machado ele sempre recorrendo, né, às citações clássicas, isso demonstra o quanto ele estava em dia com as suas leituras dos clássicos. O Molière, ele tinha assim, tinha uma certa similitude com o Machado, porque ele sempre criticava a sociedade francesa, os moralismos da sociedade francesa, né? Ele se baseava na vida real, Molière. Alguns dos personagens, de seus personagens, eram retratos da sociedade, e essa sociedade ela era abertamente a elite da época, na França. Então eu pergunto para vocês, o que o Machado ele tenta fazer, né? Claro que evidentemente isso. Então, essa abertura aqui não é simplesmente uma abertura, ela tem um motivo, né? Aí ele começa assim: Musa, canta o despeito de Mariana. Despeito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, naquela manhã de abril de 1879. Então a gente tem um ano, 1879. É sempre bom a gente ter essa noção do ano para a gente poder pesquisar o que aconteceu em 1879 no Rio de Janeiro, essas transformações todas que a gente fala para vocês da cidade, essa modernização da cidade,
Tem um determinado momento aqui em que o Conrado ele fica à espera do bonde, então a gente já sabe que a modernidade estava ali inserida naquele universo citadino, né? Mas voltando aqui, qual a causa de tamanho alvoroço? Então, assim, o despeito da Mariana, essa palavra despeito é muito interessante, ela já entra aqui pelas mãos da musa, só que o musa aqui é uma ironia do Machado, né? Não tem nada de musa aqui. É o Machado que está narrando a história para nós. Qual a causa de tamanho alvoroço? Um simples chapéu. Leve, não deselegante, um chapéu baixo. Conrado, advogado com escritório na Rua da Quitanda, trazia-o todos os dias à cidade, ia com ele às audiências. Só não o levava às recepções, teatro lírico, enterros e visitas de cerimônia. No mais, era constante. E isto desde 5 ou 6 anos, que eram os do casamento. Ora, naquela singular manhã de abril, acabado o almoço, Conrado começou a enrolar um cigarro e Mariana anunciou sorrindo que ia pedir-lhe uma coisa. Que é, meu anjo? Você é capaz de fazer-me um sacrifício? 10, 20? Pois então não vá mais à cidade com aquele chapéu. Por quê? É feio? Não digo que seja feio, mas é cá para fora, para andar na vizinhança, à tarde ou à noite. Mas na cidade, um advogado, não me parece que... Que tolice, Yaya! Pois sim, mas faz-me este favor, faz. Então assim, a gente percebe já aqui neste início do conto, o quanto a Mariana ela era apegada a essas questões materialistas e os objetos tinham toda uma simbologia para ela. E essa questão do chapéu não ficaria de fora, não é verdade? Então a gente percebe aí que o Conrado ele não gostou muito dessa sugestão da esposa. E o Machado ele vai apresentando para nós aí um pouco mais da personalidade da Mariana. Aí ele chega num momento aqui no final deste parágrafo seguinte, né, ao diálogo, ele chega dizendo, né, Mariana dispunha de muito poucas noções e nunca lera senão os mesmos livros. Ou seja, o que ela lia? A Moreninha de Macedo 7 vezes. Ivanhoé e o Pirata de Walter Scott 10 vezes. E tem um último livro aqui, Mot de l'Énigme de Madame Craven 11 vezes. Então, a gente pode pensar, a Mariana, a leitura que ela fazia era uma leitura de entretenimento. Isso tem muito a ver com o tipo de leitor que estava sendo já formado naquele Brasil do final do século XIX. Né? Em 1843, se não me engano, aqui no Brasil, com o romantismo na prosa, com o lançamento do Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. E a partir desse momento fundacional, a coisa começou a se desenvolver e o público leitor também. Vejam vocês que sempre a questão do prefácio, eu já comentei isso em vídeos anteriores, a questão do prefácio servia como base para que
o escritor pudesse também conversar com o leitor no sentido de pedagogicamente lhe oferecer conselho de leitura até. Então esse público leitor estava sendo formado, muito desse público leitor era composto por mulheres, tanto é que o Machado jocosamente sempre dizia que ele tinha 17 leitoras, né? Enfim. Então esse público leitor era muito voltado para a questão do entretenimento. A leitura preenchendo, digamos assim, o vazio de uma vida modorrenta, uma vida tediosa. E aqui a gente pode perceber também o quanto ela estava preocupada com permanecer individual, protegida dentro do seu lar, dentro da segurança das coisas organizadas que ela própria organizava e comandava no seu universo particular. Eis que entra, então, a metafísica do chapéu aqui em cena, né? Essa parte que vale muito a leitura, porque o Machado, vez por outra, ele nos presenteava com algumas questões de cunho filosóficas, né? Então vamos lá. A escolha do chapéu não é uma ação indiferente, como você pode supor. É regida por um princípio metafísico. Não cuide que quem compra um chapéu exerce uma ação voluntária e livre. A verdade é que obedece a um determinismo obscuro. A ilusão da liberdade existe arraigada nos compradores e é mantida pelos chapeleiros que, ao verem um freguês ensaiar 30 ou 40 chapéus e sair sem comprar nenhum, imaginam que ele está procurando livremente uma combinação elegante. O princípio metafísico é este. O chapéu é a integração do homem, um prolongamento da cabeça, um complemento decretado ab eterno. Ninguém o pode trocar sem mutilação. É uma questão profunda que ainda não ocorreu a ninguém. Os sábios têm estudado tudo desde o astro até o verme, ou, para exemplificar bibliograficamente, desde Laplace. Você nunca leu Laplace? Desde Laplace e a Mecânica Celeste até Darwin e o seu curioso livro das minhocas e, entretanto, não se lembraram ainda de parar diante do chapéu e estudá-lo por todos os lados. Ninguém advertiu que há uma metafísica do chapéu. Talvez eu escreva uma memória a este respeito. São 9h03. Não tenho tempo de dizer mais nada, mas você reflita consigo e verá. Quem sabe? Pode ser até que nem mesmo o chapéu seja complemento do homem, mas o homem do chapéu. É muito interessante essa constatação do Machado no sentido de que o ser humano ele é tão preso às convenções, o ser humano é tão guiado pela simbologia que rege as convenções. Então, quando ele diz que o homem que é complemento do chapéu, né? Olha que interessante, é como se o chapéu fosse o grande elemento ali da vestimenta oitocentista que sinalizava o grau de importância daqueles sujeitos dentro de um estigma social. E a pergunta que devemos fazer é, em se tratando de Brasil, todo esse recorte é algo que vem importado de fora, não é verdade? O Brasil, um país continental, ele não poderia ser representado único e exclusivamente pelo Rio de Janeiro, pelo litoral,
E essa questão ela é muito pontual ali dentro dos sertões do Euclides da Cunha, né?